Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu vos convido a ler aqui a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 4, 5, 6 e o 7. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude, e vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete e Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete e Agoim até o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Arosete e Agoim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada até não ficar um só. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. E Jael saiu ao encontro de Sísera e disse-lhe: retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: há aqui alguém? Responde tu então: não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Sísera,
Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se contra Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Juízes, capítulo de número 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouve, reis, dai ouvidos, príncipes, eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se houver o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo, ao que ficou de resto. Fez-se o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maqui e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Azé se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas de Megido, então tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Sísera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon, pisaste, ó minha alma, à força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meros, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele,
leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda e ao maço dos trabalhadores a sua direita, e matou a Sísera e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado entre os seus pés, se encurvou, caiu, então se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Sísera olhava pela janela e exclamava pela grade: por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: porventura não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem, para Sísera despojos de várias cores, despojos de várias cores de bordados, de várias cores bordados de ambas as bandas, para os pescoços do despojo. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que o amam sejam como o sol quando sai na sua força. E sossegou a terra 40 anos. Juízes, capítulo de número 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne, pôs num açafate
e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então a Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezrita. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, até que é de teu pai, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquelas cidades, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram no corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só no vale havia secura, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes, capítulo de número 7. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo:
a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faze-o descer às águas, e ali os provarei. E será que aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lambe as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial, e os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que, como eu fizer, assim fazeis vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já postos as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até ao limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel e de Naphtali e de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram aos midianitas.
Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e Jordão. E prenderam 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, e mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb, e perseguiram os midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, da além do Jordão. Amém.